Bom, galera, voltamos então, né, para nossa segunda aula, tá certo? Voltamos. E, bom, a gente vai dar sequência aí, vamos falar dos compostos aí, só revisar, porque às vezes tem, como eu mostrei para vocês, alguma coisinha que o livro traz que é diferente, né, do resumo que já estava pronto, já estava feito aí para a gente poder trabalhar, mais simplificado, né? Vou mandar aquele resuminho para vocês, vocês vão ver que muita coisa dá para poder, né, ser aproveitada aí, mas a gente precisa dar uma olhadinha, porque às vezes o livro traz sobre um outro aspecto, um outro prisma, né? Mas vocês perceberam que basicamente é aquilo que estava lá falando sobre, até agora, sobre substantivo, né? Bom, plural dos substantivos compostos. Ah, inclusive composto, né, e compostos, quando sofre o plural, é a ideia do plural metafônico. Lembra que a gente viu agora há pouco? Bom, e aí o que, que a gente tem? Olha só. O plural dos substantivos compostos merece especial atenção, uma vez que as dúvidas são frequentes. A questão envolve dificuldade de ordem ortográfica, o uso ou não do hífen e de ordem gramatical. Beleza, então tá. Olha só. Sem a pretensão de esgotar o assunto, apresentamos os seguintes critérios. Então, quer dizer, eles não esgotaram o assunto, mas vão apresentar uns critérios aqui. Quando os substantivos compostos não formados por hífen, o plural normalmente se dá pelo acréscimo de um S no final, ou seja, são pluralizados como se fossem substantivos simples. Lembra que eu falei para vocês? Normalmente por um S, mas ele segue as regras do substantivo simples. Por quê? Porque ele é como se fosse um substantivo simples, beleza? Passatempo, passatempos, né? Vamos lá. B. Quando compostos são formados por hífen, é preciso analisar um dos componentes e considerar que as formas verbais, os prefixos, as palavras invariáveis e as formas adjetivas, grão, grã e bel, ficam invariáveis e que substantivos, adjetivos, numerais são variáveis. Exemplo, arranha-céu, arranha-céus. Tá vendo isso? E não céis, tá? Toma cuidado com isso. Então, eu tenho arranha, que é verbo, e céu, que é substantivo. Só o segundo vai para o plural, né? Então, arranha é forma verbal e não varia. Céu é substantivo e varia. Bel prazer, né? Bel é invariável e prazer é substantivo. Portanto, substantivo vai variar, beleza? Depois, pré-vestibular. Pré, o prefixo pré não varia e vestibular, então, é substantivo e varia, certo? Então, todo prefixo não vai variar, tá? Para o plural, ok? Todo prefixo, né? Carta, bilhete, cartas, bilhetes. Por quê? Ambos são substantivos, então ambos variam. Mas se você parar um pouquinho para poder pensar, naquele resumo que eu te mostrei, substantivo, substantivo, adjetivo, substantivo, substantivo, adjetivo ou numeral, substantivo, todos esses, os dois vão variar, beleza? Depois, vamos lá, vamos ver aqui o que a gente tem. Bota fora, os bota fora. Por que é a ideia de bota fora? Porque, olha só, bota é verbo e a fora é advérbio. Quando for formado por um verbo, um advérbio, um advérbio e um verbo, não vai variar nenhum dos dois, tá bom? Porque as duas palavras são invariáveis. Aí ele colocou aqui, ó, amor perfeito, né? Eu tenho amor e perfeito, os dois são substantivo e adjetivo. Tá vendo que é basicamente aquilo que eu mostrei para vocês na regra? Tá tudo aqui, né? Amores perfeitos. Há um substantivo e um adjetivo, logo ambos variam. Nos compostos de 3 ou mais elementos, não sendo o segundo elemento uma preposição, e nos compostos em que se repete a palavra, somente o último elemento varia. Presta atenção. Bem te vi, os bem te vis, né? Reco-reco, os reco-recos, certo? Nos compostos em que há preposição, somente o primeiro varia. Perna de pau, pernas de pau. Dragão do mar, dragões do mar. Lembra disso? Né? Letra E. Nos compostos de dois temas verbais de sentidos opostos, nenhum elemento varia. Ou vai e volta, ou leva e traz. Tá vendo isso? Mesma situação que eu mostrei para vocês. E agora aqui a gente entra, então, né, na situação da flexão de grau. Lembra que eu falei para vocês sobre a questão da flexão de grau? Né? Então, é aquela situação. A palavra em si, ela já é grau normal. Aí, se eu consigo dar uma ideia de aumento para ela, é aumentativo, de diminuição, de diminutivo. Beleza? A flexão de grau exprime, mais comumente, o aumento ou a diminuição da grandeza do ser em relação ao tamanho considerado normal. Então, é o grau normal da grandeza, entendeu? Há, portanto, 2 graus, no caso dos substantivos, o aumentativo e o diminutivo.
e podem se apresentar de modo sintético ou analítico. O que seria essa questão de sintético ou analítico? Vou explicar para vocês. Tá aqui, ó. Vamos lá, vamos ver aqui. Sintético. Certos sufixos aumentativos ou diminutivos são acrescentados ao radical do substantivo. Por exemplo, bolha, eu tiro o A e ponho o inha, né? Bolinha, tá certo? Colher, colheraça, tá vendo? Aumentativo, né? O bolinha é diminutivo. E eu tenho, olha só, eu tenho o diminutivo analítico. As palavras grande e pequeno e outras palavras de sentido equivalente acompanham o substantivo. Por exemplo, chapéu pequeno, boca enorme, estátua grande. O que é a ideia do sintético e o que é a ideia do analítico? Se eu tiver uma palavra só indicando diminutivo ou aumentativo, é diminutivo ou aumentativo sintético. Agora, se eu tiver a palavra grande ou pequena ou palavras semelhantes, sinônimos de grande ou pequeno, acompanhando um substantivo para dar a ideia de aumentativo ou diminutivo, esse é o chamado aumentativo ou diminutivo do grau analítico. Analítico é mais de uma palavra, duas ou mais palavras ali, para poder intensificar a questão de tamanho com relação ao normal de um substantivo. Ficou claro para vocês isso aí? Sim ou não? Gente, deixa eu sozinho na estrada, não. Olha aí pra você ver, não passa ninguém, ó. Não dá nem para pedir uma carona. Me responde. Conversa comigo. Só o Sírio e o Nereu, né? O povo deve estar pensando assim, o Nereu não respondeu nem eu, mas o Nereu já respondeu. Responde aí também. Exatamente, alunos ativos, né? Mó sono, ó, o Gabriel. Tá sono mesmo, Gabriel. Esse regime nosso aqui, velho. Você tá na sua casa, você tá sentado num local ou deitado num local, né, que é tranquilo. E o ser humano ele é o seguinte: se ele tá em pé, ele quer sentar. Se ele tá sentado, ele quer deitar. Deitou, vontade louca de dormir, né? É normal, normalíssimo. Principalmente se já estiver deitado aí. Vai dar sono mesmo, tá? Bom, vamos lá. Professor, como você coloca esse fundo? Velho, Nereu, eu fiz um. Como é que eu vou te contar? Eu fiz um esquema aqui atrás que chama-se Chroma Key, né? É aquele. O Chroma Key é aquele pano verde, né? Quer ver? Deixa eu te mostrar aqui. O Chroma Key é aquele pano verde que a gente coloca no fundo, e aí o que acontece? O aplicativo do Zoom me permite trocar esse pano. Quer ver? Eu vou te mostrar aqui agora. Ó. Olha só. O que tem atrás de mim nada mais é do que um pano verde. Só que aí o que acontece? Esse pano verde me permite, né, estar nesse fundo aqui que eu estou te mostrando. Ó, vou tirar ele agora, tá vendo? É só um pano verde. Aí eu posso, ó, olha só os fundos aí, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo? E aí é uma imagem, então, que vai ser projetada nesse pano verde. Tá vendo que bem aqui no cantinho aqui, ó, né, onde eu tô aí, tá faltando um pedacinho? Por quê? Porque a coisa tá mal projetada lá, ó. É só eu virar o cantinho aqui e fecha. E aí eu tenho vários fundos aqui que eu baixei para poder testar, ó, tá vendo aí? Vários fundos, ó. O Miranha, o mapa do Super Mario, uma rua lá no Japão. Olha aí para você ver. Então tem várias situações aí que eu posso colocar aqui, eu posso ir para onde eu quiser. Olha só. Hã? Esse aqui, ó, quer ver? Esse aqui chega a dar uma dor de cabeça, só de olhar para ele. Olha que louco, né? Mas aí também posso ir para lugares, né, mais tranquilos, tá vendo aí, ó? Ó, tô no Windows XP, né? Mas eu prefiro mesmo como eu disse para vocês, como eu tava lá, tava na beirada da estrada, né? Eles me tiraram, me deslocaram do meu local. Cadê minha beirada da estrada? Aqui, tava aqui. Então é chamado de chroma key, cara. Eu fiz ele, depois se você interessar, você me fala. Eu fiz ele com canos de PVC e comprei o tecido ali em Campinas ali, tá? Comprei o tecido e o cano, fiz, ficou tranquilo, ficou massa. Beleza? Ele serve também, por exemplo, se você faz gameplay de jogos, né? Você pode colocar o fundo aqui como a própria tela do seu computador. Aí você joga o jogo todo na tela do computador e aí você fica no cantinho, como vários YouTubers fazem, entendeu? Fica show. Bota uns boi aí. O Miranha ficou bom, não ficou? Bom, vamos voltar para nossa aula?
Vamos voltar para nossa aula para poder, né, organizar nossa vida, porque o nosso tempo é curto. Aproveitar que o Pedro Ítalo, né, não pôde vir, e aí a gente está com uma aula extra aí para a gente poder trabalhar, tá bom? Beleza? Vamos lá. Stream, né? São os streamers, né? Eles usam bastante essa questão do chroma key aqui. Só que é claro que o chroma key deles é um estúdio, aquela coisa toda. O meu é só um painel que está aqui atrás, ó. Olha só para você ver, ó. Se eu quiser, eu tiro ele, ó. Vocês vão ver o que tem lá atrás, ó. A porta lá, ó. Tá vendo? Então, coloco ele aqui de volta, ó. E ele é, né? Ele é um tamanho legal aqui que fica aqui atrás de mim aqui e me dá uma paisagem, tá bom? É isso mesmo. Então, vamos lá. Estava falando do analítico, do sintético, né? Finalizei antes de pedir o comando de vocês. E agora, o que eu preciso? Eu preciso trabalhar com esses sufixos aí, mostrar os sufixos para vocês. A galera já deu ok, a gente já deu uma comentada, vamos lá. Sufixos mais usados no grau aumentativo. Sufixo vai no final da palavra, lembra? Vai colado no final do radical. Então, eu tenho ão, alhão, aça, aço, ázio, ussa, anzil, arel e arra. Olha os exemplos aqui, ó. Paredão, grandalhão, mulheraça, ricaço, corpázio, né, que é um corpão, dentuça, que é a mônica, corpanzil, fogaréu e bocarra. Tá vendo isso? Né? Agora, olha só, sufixos mais usados no grau diminutivo. Inho ou inha, e pode ser zinho ou zinha, né? Ino ou ina, in com im, acho e acha, ixo e ixa e ebre. Dá uma olhada, ó. Menininho, menininha, cãozinho, ruazinha, cravinha, tá vendo? Ó, desculpa, cravina, né? Espadim, riacho, rabicho, barbicha, casebre. Aí eu tenho eco, eca, ico, ica, ela, ete, ote, ota, isco, isca, ulo e ula. Livreco, é um livro pequeno. Burrico, um burrinho pequenininho. Viela ou ruela, tá vendo isso? Rua ou... O que é uma via, né? É uma via pequenininha. Viela. Ruela é uma rua pequena. Lembrete é uma lembrança, né? Pequenininha. Velhote ou velhota, pequenininho. Chuvisco, uma chuva bem pouquinho, né? Glóbulo, um globo menor. E gotícula, uma gota menor que uma gota, certo? Diminutivos. Tranquilo? Ficou claro aí para vocês? Observa a manchete. Shoppings do Rio fazem saldão de Natal com descontos de até 70%. Né? Saldo é aquilo que sobra, né? Certo? É aquilo que está sobrando ali. Então, saldão, né? Grandes sobras, certo? Para a galera poder comprar com desconto. Beleza? Na manchete, a palavra saldo, que significa oferta de mercadorias postas à venda por preços mais baixos, aparece no grau aumentativo para atrair a atenção do consumidor. Nesse caso, a ideia é que as pessoas devam aproveitar a oportunidade, já que todas as lojas estão com descontos bastante convidativos, ok? Agora dá uma olhada aqui, ó. Agora observe o anúncio. Cursinho da PoliUSP, do Grêmio Politécnico. Nesse caso, eu tenho a palavra curso, que recebeu o sufixo inho, que é de quê? De diminutivo, não é? Só que olha só. A palavra curso, né, no caso, o diminutivo da palavra curso dá a ela um significado específico, já conhecido pela população em geral. Um cursinho é uma escola ou um curso preparatório direcionado aos vestibulares. Na origem, usava-se a expressão cursinho pré-vestibular, que, com o tempo, foi simplificada. Hoje usa-se somente cursinho na maior parte. Viu isso? Né? Só que cursinho dá uma desmerecida, né? Parece tão pequenininho. Olha aqui, ó. Desenganos da vida humana metaforicamente. Pega a visão desse texto aqui. É a vaidade, Fábio. Nesta vida, rosa, que da manhã lisonjeada, púrpuras mil com ambição dourada, a rosa rompe, arrasta, presumida. É a planta que de abril favorecida
por marés de soberba desatada. Florida, galeota empavesada, sulca, ufana, navega destemida. É nau, enfim, que em breve ligeireza, com presunção de fênix generosa, galhardias apresta, alentos preza. Mas ser planta, ser rosa, nau vistosa, de que importa? Se aguarda sem defesa, penha a nau, ferro a planta, tarde a rosa? Né? Ele vem falando, né? O que adianta você né? Se tem um futuro só, né? A morte, né? O futuro inevitável. Então a gente tem situações aí, né? Bom, não vou com essas atividades para vocês. Galera, eu gostaria muito que vocês fizessem essas atividades aqui para mim, tá? Essas atividades, mas aí deixa eu explicar uma coisa. Para quando a gente voltar às nossas aulas, eu dar o visto para vocês, tá bom? Gostaria que vocês fizessem e pode fazer no livro mesmo, faça a leitura, marque lá no livro, sem problema nenhum, tá? Se precisar do gabarito depois para conferir, mando para vocês, mas eu gostaria que as atividades estivessem feitas para compor já aquela nota de tarefas que a gente tem, né? Lá no terceiro bimestre, provavelmente vai rolar uma volta. Estão falando aí que essa volta vai ser contingenciada, né? Vai ser um escalonamento aí. Eu não sei como que vai acontecer, mas para todos os efeitos, vamos nos precaver. Façam as tarefas, já deixem prontas. Por quê? Porque aí a tarefa do bimestre já fica pronta. Vocês ficam despreocupados, né? Tranquilo? Bom, esse aqui é o livro 3, tá? É o livro 3, é a página que a gente está trabalhando aqui. Que horas você vai passar lá o negócio do Google? Galera, eu vou dar mais essa aula para vocês, que já está na metade, né? Vou dar uma aula para o curso e 13 horas, mais ou menos, eu estou finalizando e eu já jogo lá no grupo para vocês o link das tarefas, tá bom? Eu vou jogar primeiro um e mais tarde eu jogo o outro, por quê? Ontem eu falei para vocês que ia jogar, mas eu passei a tarde inteira aprendendo como fazer de fato a atividade para vocês, para que vocês pudessem acessar o link, responder tudo e ela voltar para mim com o quê? Com o desempenho de vocês, entendeu? Aí eu tive que fazer vários testes, criar uma outra conta para poder organizar. Então, assim, deu um pouquinho de trabalho. Mas já está tudo ok. Vou mandar o link para vocês, vocês vão poder ir lá e responder. À medida que vocês responderem, eu vou receber os avisos. Ó, fulano respondeu, fulano respondeu, fulano respondeu. E eu vou lá e já pego as notas de vocês. Mas deixa eu falar uma coisa. Toma muito cuidado na hora de responder, presta muita atenção, não responde de qualquer jeito. Por quê? O Google Formulários, ele não aceita nota quebrada. Ou é 1 ou é 2, ou é 3 ou é 4, é de ponto a ponto, né? Então, como não dava para fazer 8 questões valendo 1,25 cada uma, ou 8 questões, 4 valendo 1 ponto, 4 valendo 1,5 ponto, eu fiz 5 questões para vocês só, né? Eu queria fazer 8, mas não deu. Aí eu fiz 5 só valendo 2 pontos cada uma. Então, eu quero que vocês prestem muita, mas muita atenção na hora de responder, para não perder 2 pontos de bobeira. Fechou? Tranquilo? O livro, então, como eu disse, é o livro 3, tá bom? E aí, a página que começa as atividades é a página 11, tá bom? A página 11 aí, então, tem umas atividadezinhas aqui para vocês, tá bom? Vou passar aqui rapidão, porque senão a galera pega, né? E aí, então, a gente já entra agora nesse conteúdo aqui, ó, que é substantivo e polissemia, tá? Substantivo e polissemia. Cara, essa ideia do substantivo e da polissemia, rola aquela ideia de trocadilho, de ambiguidade, aquela coisa toda. Dá uma olhada, ó. Na tirinha adiante, o autor brinca com o sentido da palavra plutocracia. No dicionário, a palavra está registrada como influência do dinheiro ou dos ricos em um governo, certo? Então, plutocracia é quando, por exemplo, a galera tem as campanhas eleitorais delas, né, financiadas por pessoas que, ó, têm uma grana. Mas por que eles financiam? Porque quando eles forem eleitos, eles querem um retorno em vantagens ali, né? Por terem designado aquele valor ali. Então, quero que vocês entendam isso. Tomem bastante cuidado com isso, né? Bom, aí olha só. Na tirinha, porém, o substantivo passa a ter um novo sentido, já que a personagem Pluto dos desenhos animados é quem parece governar ou influenciar o povo.
Essa pluralidade de sentidos é muito usada nos anúncios publicitários e nas tirinhas para influenciar as pessoas ou para gerar humor. Olha só, é terrível, concordo, mas é a verdade, infelizmente. Estamos vivendo uma plutocracia, né? Olha aqui, o Pluto, né, que está, né, comandando a bagaça toda. Plutocracia. Democracia, demo na mão de todos, né? Cracia, poder. Agora, plutocracia, o poder na mão do Pluto. É ele que manda e a galera tem que obedecer. Olha isso. Que trocadilho, né? Parece até que foi eu que criei essa tirinha, para quem já me conhece. Substantivo e homonímia. Há situações, porém, nas quais o que ocorre não é polissemia, ou seja, não é o caso de uma palavra ter assumido uma de suas várias significações, mas sim homonímia, ou seja, a possibilidade de uma palavra na língua assumir a mesma forma de outra, mas cada uma delas ter etimologia e sentidos diferentes. Isso ocorre, por exemplo, com olente, né? Do latim legens ou legentes, né? Aquele que lê, certo? O que significa professor. E a lente, né? Que vem de lens, lentes, lentilha, que tem sentido de disco de vidro, certo? Instrumento óptico, né? Quem é o lente da sala hoje? Quem é que vai ler, né? É a pessoa que está lendo, é o lente. Olha isso, né? Vamos lá. Outro caso de homonímia de uso muito frequente acontece com a palavra grama, do gênero feminino agrama, né? O termo vem do latim gramen ou graminis e significa erva, relva, certo? No gênero masculino, o grama, o termo é oriundo do grego, que significa grama, gramatus, usado como unidade de massa, né? Tem muita gente que fala assim, me dá 200 gramas de mussarela. Grama não nasce na mussarela, né? Então não tem como. É 200 gramas de mussarela, tá bom? Que a unidade de medida é o grama, tá? Você pedir 200 gramas, ele vai lá e vai cortar 200 folhinhas de grama e te entregar. Pensa, né? Não é legal. Alguns substantivos notáveis. Vamos ver o que é essa ideia de substantivos notáveis. Os substantivos a seguir têm variações semânticas e morfológicas de gênero. Em alguns casos, há tão somente polissemia. Em outros, ocorre homonímia, assinalados com asteriscos. Os que têm asterisco têm homonímia, né? E não só polissemia. Em caso de dúvida quanto à origem da palavra, é bom consultar um dicionário etimológico. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Banana. Na língua portuguesa, banana originalmente é a fruta, né? Feminino e masculino. Paspalho, moleirão, cara molenga, um cara mole, né? Baliza, feminino. Marco, estaca, limite, manobra de trânsito. E masculino, soldado à cabeça de uma tropa, folião à frente de um bloco. Quer dizer, aquele líder à frente de quê? De um grupo de pessoas. Beleza? Cabeça. Parte do corpo, né? Se for feminino. E se for masculino? Líder, chefe, dirigente, ou cabeça. A cabeça ou cabeça. Tá certo? Depois, caixa. Feminino, recipiente, caixa econômica, seção de pagamentos. E caixa, masculino, livro de anotações contábeis, o livro caixa, certo? Né? Comum de dois gêneros, aquele ou aquela que trabalha numa seção de pagamentos. Então, você percebe, eu tenho feminino, tenho masculino e tenho comum de dois gêneros. O caixa, a caixa, aquele que trabalha na seção de pagamentos recebendo ali. Não é isso? Ó. Tinha que... Tava demorando esse carro passar hoje. Vamos lá. Depois, capital. Eu tenho o capital e a capital. O capital é dinheiro. A capital é o quê? Capital de um estado, de um país, certo? Né? Então tem essa situação. Sede do Poder Executivo, essa coisa toda. Alguém disse alguma coisa aqui. Vamos ver aqui. Tranquilo. Vamos lá. Cura. Feminino, ato ou efeito de curar. E masculino, pároco ou vigário, né? Um sacerdote. Depois, dengue. Feminino, doença, né? E masculino é o mesmo que dengo, tá?
mesmo que dengo. Estepe, feminino é planície com vegetação herbácea, né? E masculino, pneu sobressalente. É o estepe, a estepe ou estepe. Olha isso, velho. São muitas as palavras que a gente tem aí que tem o masculino e o feminino que o significado é totalmente diferente, né? Grama, né? O feminino é relva e o masculino é unidade de massa, tá? Se eu ponho o e o ai. Guarda, né? Feminino, vigilância, ato ou efeito de guardar, destacamento militar. Masculino, sentinela ou vigia, é a própria pessoa. Agora, a guarda, aqui, ó, a guarda, né? Você abaixou a guarda e tomou um soco. É a ideia de guardar ou de vigiar, tá certo? Aqui, né? E aí o que acontece, né? O masculino da palavra guarda é a própria pessoa que trabalha fazendo a segurança de alguém, guardando alguma coisa, beleza? Aí eu tenho guia, né? Que feminino é formulário, fileira de pedras que delimita rua ou calçada, chamado de guia, né? E, né, no comum de dois gêneros pode ser cicerone. Ai, 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 danou tudo. O que seria cicerone? Vou dar uma olhada aqui rapidão. E aí agora lascou tudo. Vou olhar aqui para vocês, já estou olhando. Cicerone. Pessoa que mostra uma localidade ou um edifício aos visitantes. A mesma coisa que guia, né? A mesma coisa que guia. Pode ser o guia e a guia, certo? O guia e a guia. Deixa eu voltar para nossa tela porque o negócio deu um delayzão agora. Vocês viram esse negócio aqui, essa tela que estava aqui? Ou continua no plural? Continua no plural, né? Então vamos lá. Lama. Eu tenho lodo, né? No feminino e no masculino, o lama. Sacerdote budista, certo? É o sacerdote budista, ele é chamado de lama, certo? Laranja, feminino é fruta. E masculino, o laranja é um indivíduo cujo nome é utilizado por outro na prática de diversas formas de fraude, com a finalidade de escapar do fisco ou aplicar dinheiro de origem ilícita. O laranja, certo? O que mais? Cisma. Cisma, se eu falo assim, a cisma, sonho, devaneio, preocupação, suspeito. Nossa, eu tô com uma cisma de que esse negócio não vai dar certo, tô com uma suspeita, tô preocupado que esse negócio não vai dar certo, né? E eu tenho depois masculino, o cisma, dissidência, dissolução, separação, o cisma, certo? Uma separação, beleza? Cinza, né? Se for feminino, a cinza é o resíduo da combustão, o que sobra depois da queima, né? E se for o cinza, é a cor cinzenta, certo? Nesse caso, a cor é o cinza, masculino, tá? Cor masculina. Vamos lá. Crisma é um dos sacramentos do catolicismo, né? A crisma, como que eu vou dizer? Tem o batismo, tem a crisma, depois tem o... Acho que é a primeira comunhão, depois a crisma, né? E depois o casamento. São os sacramentos que existem na vida da pessoa, segundo o catolicismo, lá acontecem dentro da igreja, tá bom? São os sacramentos. O que mais que a gente tem aí? Coma, né? Eu tenho aí, ó, a coma é cabeleira, juba, vírgula, né? Coma também é chamado no português de vírgula, assim como no inglês, só que no inglês é com dois M's, né? Nunca nem vi isso, olha só. E eu tenho o masculino, o coma, que é o estado mórbido de sonolência, né? Pegou? Depois eu tenho coral. Se eu falar a coral, significa a cobra. Se eu falar o coral, pode ser canto em coro, pode ser o pólipo, né? E pode ser o nome da cor. Pólipo é o coral que existe lá no mar, né? Beleza? Eu tenho lhama, o lhama e a lhama. A lhama é um tecido e o lhama é o animal mamífero comum dos Andes, né? Você encontra muito ali nos Andes. Depois, parece um camelo a lhama, né? Aliás, o lhama. O lhama parece um camelo.
Depois eu tenho língua, né? A língua é o idioma, músculo da cavidade bucal, né? E depois eu tenho aqui, olha só, o língua, masculino, poliglota, intérprete, né? Aquele cara que vai ali interpretando ali para o pessoal ali, tá certo? Traduz, né? Depois eu tenho Maria Fumaça, a Maria Fumaça, que é a locomotiva a vapor, e o Maria Fumaça, trem com locomotiva a vapor. Olha isso. Fala aí, Felipe. Levantou a mão? Tá só dando aquela espreguiçada. Conversa comigo. Não? Moral, eu tenho a moral e o moral. Quer dizer, a moral é honestidade, bons costumes, ética. E o moral é o ânimo, o brio, a autoestima, né? Certo? Da pessoa. Tem o nascente, que é a nascente, que é fonte, né? O nascedor ali, água, beleza? E eu tenho o nascente, que é o quê? O lado onde nasce o sol, né? O nascente e o poente. Pegou? Tem o rádio, né? A rádio é a estação emissora, né? E eu tenho o rádio, que pode ser o elemento químico, pode ser o aparelho radiofônico ou pode ser o osso do antebraço, que é o rádio, tá bom? Tem um dos ossos aqui do antebraço aqui que chama-se rádio, né? Depois eu tenho praça, eu tenho feminino, jardim, logradouro público, cidade, termo bancário, tá vendo? E eu tenho o praça, que é o guarda, o soldado, né? Aquele que trabalha ali na ronda, beleza? E vigia, eu tenho a vigia, certo? Que é orifício, abertura, por onde as pessoas olham, certo? A vigia, né? E tenho o masculino, que é o vigia, que é o sentinela. Ficou claro isso para vocês, galera? Sim ou não? Se tá claro, tá beleza. Conversa comigo aí, não me deixa sozinho aqui na estrada, não, largado na chapada. É mais uma leitura para praticar o nível de conhecimento, para a galera, nunca nem tinha visto isso, sério que funciona assim também, que dá para ser isso, né? Que quando você for escrever ou estiver debatendo lá, opa, peraí, o professor falou que isso também, né? Também serve para isso, serve assim, funciona assim. Então é nessa pegada, tá bom? Beleza, beleza? Conversa comigo, gente. Vocês estão muito sumidos. Tô aqui, ué. Beleza. Então vamos lá. Substantivos na construção dos textos. Os textos podem apresentar pontos de vista parecidos, porém construídos de modos diferentes, pela forma como o autor escolhe trabalhar a linguagem em seu texto. Ele pode torná-lo mais figurativo ou mais temático. Ou seja, podem predominar os substantivos concretos ou os substantivos abstratos, certo? Então, figurativo, né, e temático. Figurativo, os concretos, e temático, os abstratos. Vamos falar de temas e, né, as situações mais lógicas. Os textos figurativos e os textos temáticos têm função diversa. O texto figurativo, por trabalhar com o concreto, cria um efeito de realidade, porque representa o mundo com seus seres e acontecimentos, fazendo com que o indivíduo enxergue, por meio de figuras e imagens, imediatamente o tema sobre o qual vai refletir. O texto temático interpreta e explica o mundo, o que leva o indivíduo a vários níveis de abstração, fazendo-o também pensar e entrar no mundo das ideias. Certo? Então a gente tem duas situações aí. Uma que eu vou falar das coisas e outra que eu vou falar das ideias. O mundo das coisas e o mundo das ideias. O mundo figurativo é o mundo das coisas. E o mundo temático é o mundo das ideias. Entendeu? Quando eu falo de teorias, eu falo de. Entendeu? Isso é figurativo. Tá bom? Vou ver aqui, alguém comentou alguma coisa aqui. Eu tô aqui, você que não tá vendo. Né? Beleza. Vamos lá, continuando. Os contos de fada e os provérbios populares são ótimos exemplos de como a figurativização é imprescindível para crianças e adultos cuja capacidade de abstração seja limitada. As figuras fazem com que eles compreendam mais rapidamente os significados das coisas,
Um provérbio como sua alma, sua palma, seria muito difícil de ser compreendido caso fosse tematizado. Em contrapartida, a maioria das provas de vestibulares e concursos exige a leitura e o desenvolvimento de textos temáticos. Olha isso, né? Porque querem avaliar a capacidade que o candidato tem de identificar o tema, explicá-lo e ordenar ideias, estabelecer relações e argumentar de forma clara e coerente e consistente. Então, quer dizer, ele quer que você interprete, ele quer que você compreenda o que está sendo escrito ali, mas as ideias que estão sendo colocadas ali naquele texto, né? Então, tem que ficar muito esperto com relação a essa questão, tá bom? Bom, o substantivo nos textos descritivos. O que a gente tem aí nos substantivos com textos descritivos? Olha isso. A descrição é um recurso usado em qualquer obra, né? E descrever é criar um retrato, é caracterizar, às vezes minuciosamente, um objeto, uma pessoa, uma cena, um sentimento, etc. Geralmente, a caracterização ocorre por meio de adjetivos, mas outras classes de palavras ou expressões podem ter o mesmo papel. Vamos tentar ver isso, então? Olha só, o poema a seguir de Gregório de Matos, poeta barroco brasileiro, né? Leia o texto observando os substantivos e os adjetivos que são organizados com o intuito de gerar o efeito de sentido desejado. Olha isso. Hoje tá uma loucura aqui, né? O povo tá vendendo tudo aqui. Nunca vi desse jeito. 3 carros já. Buscando a Cristo. A voz correndo voo, braços sagrados, nessa cruz sacrossanta descobertos, que para receber-me estais abertos, e por não castigar-me estais cravados. A vós, divinos olhos eclipsados, de tanto sangue e lágrimas cobertos, pois para perdoar-me, pois para perdoar-me estais despertos, e por não condenar-me estais fechados. A vós, pregados pés, por não deixar-me, a vós, sangue vertido para ungir-me, a vós, cabeça baixa para chamar-me. A vós, lado patente, quero unir-me, a vós, cravos preciosos, quero atar-me, para ficar unido, atado e firme. Perceba então que ele fala a respeito de todo o sacrifício, né, de Jesus na cruz, tá certo? Aí o Hércules vem rezar, vou dormir desse jeito. Tô rezando não, tô declamando um poema do Gregório de Matos, que é poeta barroco brasileiro, importantíssimo. Você vai estudar esse cara ainda, tá certo? E assim, muito importante mesmo, velho. Compreender um pouquinho da linguagem dele, tá? Mas ele vem falando aqui, basicamente, né, ele vem falando basicamente do sacrifício que Jesus fez na cruz para poder redimir os nossos pecados, né, e tal, segundo o cristianismo. Então ele traz toda uma situação aí que é bem descrita, certo? Ele descreve como é que Jesus foi o quê? Crucificado, certo? Olha lá, ó, braços sagrados nessa cruz sacrossanta descobertos, tá vendo? E para receber-me estais o quê? Abertos. E por não castigar-me estais o quê? Cravados. Então os braços estão abertos, mas estão o quê? Cravados, com cravos, né? Aí ele fala, ó, os olhos estão eclipsados, quer dizer, fechados, de quê? De sangue e de lágrimas, certo? Por não condenar-me estais fechados. Pegou? E aí ele fala depois dos pés que estão pregados também, o sangue vertido para ungir, né? A cabeça baixa para chamar. Tá vendo isso? Por quê? Porque ele tá lá em cima, né, na cruz, e ele tá com a cabeça baixa para chamar. Então, vem toda uma situação aí sendo colocada aí para que essa questão aconteça, né? Então, você perceba que muitos substantivos são usados para poder fazer uma descrição. Alguém vai querer o sorvete do pica-pau? Tem base? Eu não vou disputar com o sorvete. Só um pouquinho, galera. Pessoal, o sorvete tomou no final da nossa aula. Não vai dar para poder finalizar, tá menos de 1 minuto. Na próxima aula nossa, semana que vem, a gente continua, tá bom? Beleza? Então, foi massa. Na próxima aula a gente finaliza aí o substantivo aí, falta pouquinho para poder finalizar. E aí a gente já entra na outra classe gramatical. Tranquilo? Tamo junto. E, ó, pode esperar.
Depois, 1 hora mais ou menos, eu estou terminando a aula aqui e aí eu já envio para vocês lá o link lá, respondam para mim as atividades, por favor, beleza? Tamo junto, valeu demais. Obrigado.